Eu sei que esse tipo de situação ela se aplica a outras entidades também, até mesmo em orixás, né? Mas o assunto de hoje é especificamente sobre a linha de esquerda. Quando eu trabalhava direto com essas entidades, eu tinha uma dificuldade muito grande de aceitar o lado negativo delas, né? Eu ouvia falar e tinha os ensinamentos dos mais velhos sobre essa dualidade e também sobre a pendência para o lado negativo, mais do que para o positivo. Eu não aceitava isso de forma alguma, até porque eu jamais iria me propor a trabalhar com a porra dessa que eu achasse que fosse ruim, né, gente? Eu realmente romantizava muito, eu realmente via só o lado positivo, como eu já falei com vocês ao longo de todos esses vídeos. E, por conseguinte, eu também tinha dificuldade de aceitar que uma entidade poderia, a bel prazer, pegar o médium dela no meio da noitada. Porque sim. Isso seria muito uma coisa egoísta. Isso demonstra que a entidade, né, que o espírito, ele não está se importando com o bem-estar, com o livre-arbítrio, com o momento pessoal do médium que trabalha com ele. Então isso é totalmente egoísta, não faz o menor sentido, não condiz com a natureza de uma entidade que eu acreditava piamente ser extremamente positiva e boa, né? Não fazia sentido. Só que, infelizmente, eu estava errada. E ao longo do meu trabalho, aconteceram duas situações apenas em que eu fui, assim, tomada de fato. Uma delas eu fui tomada de fato e a outra eu quase incorporei. Essa que eu quase incorporei eu já contei pra vocês há muito tempo atrás. Foi acerca de uma questão onde uma pessoa que já tinha me jurado de morte havia sido solta da cadeia e eu não sabia. E essa pessoa supostamente iria armar uma emboscada pra mim e João Caveira chegou, eu estava num supermercado perto da minha casa. Enfim, ok, na ocasião eu achei isso lindo, achei maravilhoso, fui extremamente grata. Hoje eu tenho muitas dúvidas, embora eu realmente tivesse... Porque a gente que é médium, a gente tem a nossa própria intuição, o nosso próprio guia, né? Que ele não diz respeito a oráculo, nem a espírito, nem a nada, nem ninguém. É só a gente mesmo. Então eu realmente estava com essa questão de avisos de morte, eu estava tendo sonho constante, tinha coisas acontecendo, então eu não questionei que aquilo poderia ser uma simples vontade dele aleatória, um abuso, entende? Eu realmente acreditei que foi um meio de me proteger, e inclusive, como eu não tenho como provar que não tenha sido, porque o cara realmente estava solto e estava na rua aquele dia, então eu, inclusive, até hoje sou grato por isso. Certo? Isso já é uma história velha que eu já contei aqui 1000 vezes. Estou só pontuando. Outra situação que aconteceu, que eu já contei aqui também em algum vídeo. Neste dia, eu perdi totalmente a consciência mesmo. Eu sei que tem muita gente que não acredita no perder totalmente a consciência, mas existem médiuns que perdem. É literal, gente. E eu me lembro de praticamente nada, sabe? Eu lembro que eu estava conversando com um homem e passou um tempo, eu tinha consciência ainda e de repente eu não me lembro mais de nada, apaguei. Isso durou horas. Muito bom, foi uma pessoa até que eu desenvolvi um relacionamento, pra falar a verdade. Só que na ocasião a gente ficou surpresa, assim, minhas amigas e nós ficamos surpresas porque era um estrangeiro, né? Era um americano. Então, a gente sabia que a Padilha, ela falava outras línguas, a gente tinha essa suposição, né? Mas a gente não tinha certeza de quais. Então, porra, a mulher fala inglês, porque o cara era americano, ninguém ali falava português. E isso foi um fato, assim, que eu na época, isso foi em 2014, eu na época acreditei que tenha sido exatamente o que ela me contou, que ela me falou que foi pra me ajudar, que ela sabia que eu estava muito mal, muito tensa, muito nervosa, porque eu não saía, não tinha contato com o homem há séculos, não tinha
contato com a rua, com sair sozinho, fazer nada e tudo mais, então ela fez aquilo para me ajudar. Eu acreditei. Hoje, mesmo se isso acontecesse com qualquer entidade que eu ainda trabalhe, eu ia achar um absurdo, porque não faz sentido, gente. Não existe você tomar o corpo de uma pessoa, não existe isso, entende? Só que na época, pra vocês terem uma ideia, eu era tão apaixonada por essas entidades. Não só a questão de amor e gratidão e tudo mais, não. Eles têm um tipo de feitiço. Eles têm uma coisa que você fica sem a lógica. Igual paixão mesmo, sabe? Que a pessoa tá sendo corna, tá sendo sacaneada a rodo e ela não enxerga, sabe? Então, o lance com essas entidades é mais ou menos assim. Você demora a perceber os absurdos que estão acontecendo. Ao longo desses anos todos, eu fui ensinada pela minha mãe de santo, pela minha mãe pequena e etc. que este tipo de comportamento de entidade não é correto, né? Pegar um médium na rua, em qualquer outro lugar aleatório, não existe, que isso é errado. Aliás, isso existe, é possível, mas que é errado, entendeu? Então, eu nunca tive esse tipo de medo ou de problema, que muita gente se queixa que precisa doutrinar, né, a entidade para ela não chegar no meio da rua. E comigo isso nunca aconteceu, gente, sem brincadeira. Nem criança aconteceu de eu ser pega na rua, pra vocês terem uma ideia. Eu sempre tive isso muito correto. E eu sempre tive, que é um problema grave que eu tenho, né? Hoje eu tô melhorando muito disso, mas eu duvidava muito das pessoas que falavam que foi numa festa e chegou lá, fulano virou de pombagira. Ou fulano recebeu um Exu no meio do pagode. Sabe, eu ouvia essas histórias e eu falava assim, cara, isso é marmota, isso não existe, isso não vai acontecer, não faz o menor sentido, sabe? Eu realmente não acreditava, eu achava que era invenção da cabeça da pessoa, sei lá, não achava possível. Primeiro porque eu passava um pano do caralho pra essas entidades, elas nunca estavam erradas pra mim. Segundo, que eu sempre achei que tinha um jeito, né, de você evitar, simplesmente. Até que ano passado, veja bem, né? Eu já, muito tempo depois de ter parado de trabalhar com a esquerda, eu tive um problema. Foi em outubro e foi uma coisa surreal, assim, uma coisa que me contrariou profundamente. Mas isso só aconteceu, eu quero deixar isso aqui claro. Eu estava dentro do que eu faço parte. Eu estava passando momentos de teste, sempre estou, né? dessa questão de teste, eu estava, de certa forma, relativamente aberta em questão espiritual. Então, naquela época ali, se você quisesse me mandar uma demanda, meu amigo, era a hora de você me derrubar. Graças a Deus que não aconteceu nada, mas assim, eu estava nesse período, né, de abertura, eu não tinha total consciência disso. Acho que me faltou um pouco de observação, né? Hoje em dia eu já estou mais esperta, até porque, né, já estou estudando há um tempo, então se eu não estiver mais esperta também eu entro no pau, mas não caio mais nessa. E eu estava no processo de teste, eu não sabia, eu estava aberta. O que acontece? No sábado, foi o sábado seguinte ao meu aniversário, a gente finalmente teve um Vale Night que a minha madrinha deu pra gente poder comemorar o meu aniversário. Já foi estranho porque na véspera, uma gatinha aqui dentro da minha casa, a gatinha preta, ela simplesmente morreu do nada. Imagina você tá aqui parado, você trava igual uma estátua e morre. Foi tipo isso. Na ocasião, acho que eu cheguei a comentar nos stories. O que acontece do Instagram? Eu não levei totalmente pra esse lado, porque eu não sabia que eu assim, na condição que eu tô hoje, gente, não tem como entidade nenhuma chegar perto de mim pra fazer alguma coisa, nem perto de mim, nem perto da minha casa. Isso não existe mais pra mim, entendeu? Então, eu não imaginei que aquilo seria possível naquele momento. Eu levei como se fosse, sei lá, aconteceu alguma coisa, a gata passou mal, entendeu? E foi rápido. Aí, isso foi na sexta, se eu não me engano. Como foi no sábado,
A minha prima veio aqui pra minha mãe ajeitar pra ela uma roupa pra ela poder sair. E o cachorro queria atacar minha prima a qualquer custo, assim, um troço horrível. O cachorro é extremamente manso, tá cansado de ver a cara da minha prima. Não conseguia parar de jeito nenhum, foi horrível. Aí eu tive um problema muito estranho na água da piscina, que ela literalmente mudou de cor da noite pro dia e não respondia a tratamento. Não, ficou algum pântano e por mais que você... Tudo que você faz pra tratar a piscina não resolveu. Eu achei que fosse, sei lá, coisa comum, entendeu? A gente sempre tenta justificar. Neste mesmo sábado, a outra prima, a Karen, ela foi viajar, foi dar um passeio aí com a minha madrinha e ela começou a passar mal às 6 da manhã e vomitou e ficou direto assim o dia todo. Mas a gente já tinha ajeitado de sair, fomos assim mesmo. Pegamos o Uber, que o cara diversas vezes... A Uber teve que entrar em contato com a gente, pra você ter uma ideia, por conta do que a gente escreveu acerca da avaliação. O cara simplesmente faltava entrar na frente dos ônibus, gente. Um troço horrível. Horrível. Quando finalmente chegamos no local, uma pessoa que a minha prima gosta tava lá e deu teve um pequeno mal-estar, porque aconteceu uma situação que não estava prevista de acontecer também. E é uma coisa que nunca poderia acontecer, porque o homem nem lá ele vai, tipo... E eles estavam bem, pra você ter uma ideia. Deu uma confusão em todos os aspectos. Todos, assim. Antes da gente entrar, já tava dando tudo pra gente não entrar, pra gente ir embora. Uma das primas lá que tava passando mal teve que ir embora antes das 2, porque ela continuou vomitando, passando mal. E eu tava super feliz, porque foi a primeira noitada que eu ia, né, desde que começou a pandemia. Eu tava super feliz, tava pulando até com passagem de som. Imagina. Até que tava tudo bem. Antes que alguém pergunte, eu não bebi, eu não bebo, gente. Aconteceu algumas vezes eu sair ano passado e tomar alguma coisa, mas é muito eventual. E quando o pessoal bota pilha, porque quando eu bebo eu fico muito engraçada, né? Todo mundo gosta de ver. Mas no meu geral eu não bebo. Eu não gosto da sensação de estar bêbada. Neste dia então, que eu tava aproveitando assim, cada segundo, eu não bebi nada. Quando chegou entre 2 e pouca, por aí, eu senti a presença dela, que era uma coisa que eu não sentia há muito tempo. Eu senti, foi tão rápido. Eu senti... a presença dela é muito sutil, diferente da outra, né? A Cabaré, ela é muito sutil. 7 não, é hormônio muito pesado, eu sinto logo, mas a Cabaré é horrível nesse sentido. Aí eu virei pra minha prima, botei a mão nela assim, ela falou pra mim: você tá com a cara estranha, o que que tá acontecendo? Falou assim, rindo, né? Eu falei, Karine, eu vou virar. Eu acho que o Padilha tá aqui, eu vou virar. Eu lembro disso só. E realmente aconteceu. E eu não sei precisamente o tempo que ela passou, não foi muito, graças a Deus, mas ela ficou um tempo, dançou, falou com as minhas primas, normal. Uma das minhas primas tem pavor dessas coisas, ficou apavorada. Tinha umas mulheres que estavam perto e sentiram. As mulheres começaram a rezar, olha só, rezar. Minha prima contou que a mulher começou a fazer oração lá de crente, olha só que loucura, gente. E eu fiquei muito puta com essa situação, você não tem noção. Aí a minha prima conversou, ela ainda tentou jogar um migué pra cima da minha prima acerca de questões pessoais dela, que eu notei que minha prima meio que ficou, ela me falou, eu falei, cara, não acredita nisso, não vai nessa, isso é caô, conversa, é mais pra você tentar, de certa forma, falar comigo e peraí então, vou chamar ela pra você, não acredita nisso. Um amigo meu que estava trabalhando na produção do show, ele percebeu que tinha alguma coisa errada e depois ele veio falar comigo. Na ocasião eu até neguei, não falei nada, porque essa é uma situação que eu fiquei com muita vergonha na época. Assim, eu fiquei muito incomodada, não é bem só vergonha, eu fiquei muito puta também. Porque, cara, isso é um absurdo, isso é ridículo.
É muito ridículo. Eu acho de uma baixaria, sabe? Sem tamanho, é ridículo. E foi embora, mas eu acredito que tenha ido, que minha prima conversou e minha prima não sabia bem como agir, e com certeza foi uma pessoa muito jeitosa, né, com as palavras, mas foi também porque ela sabe bem onde eu tô, quem eu sou, como que ela pode se prejudicar de fazer essas coisas, e acho que é por isso que nunca mais eu tive nenhum problema nesse sentido também, nem tem como ela chegar perto. Mas assim, foi uma coisa que acabou com a minha noite, acabou com o meu dia seguinte, não acabou mais porque, como teve festa na minha casa, minha família estava aqui, eu fiquei feliz e tal, mas foi o que me deu um levante, porque eu fiquei arrasada. A minha madrinha, do nada, por volta das 4 da manhã, começou a ligar. Tipo, minha madrinha nunca faz isso, a gente cansa de sair, às vezes a gente sai e chega às 8 horas da manhã. Hoje não mais, né, que é pela situação, mas assim, ela nunca ligou. Aquele dia ela, do nada, começou a ligar, mandar mensagem. No dia seguinte eu falei com ela falou, eu não sei, eu acordei angustiada e senti que estava acontecendo alguma coisa. Então assim, pra vocês verem que é um peso, é uma coisa estranha. Então, você vê como é que são as coisas, né, como eles se moldam ao médium, a pessoa que está trabalhando com eles. Como eu tinha um ensino dentro do meu terreiro, né, que a minha mãe de santo, que os meus mais velhos me passaram, eu tinha um valor moral de que um espírito bom jamais tomaria o corpo do médium aleatoriamente num lugar qualquer, porque ele quis. Isso nunca aconteceu. No entanto, tem pessoas que... Eu tenho até um amigo meu... ele se monta, ele é gay, né? Ele se monta e tudo mais, e eventualmente já aconteceu da gente estar em algum lugar e ele pegar a pombagira baixar nele. Se eu não tivesse essa capacidade de enxergar a entidade ali na frente da pessoa, de ver, né? Literalmente ver, eu realmente, em muitas ocasiões, eu ia dizer que ele estaria fingindo, porque, gente, era surreal. A gente chegava num lugar, ele só falava assim, a Padilha vai chegar. E de repente eu estava dançando com ele, de repente eu estava dançando com Padilha, sabe qual é? Nesse grau, assim. E aquilo era uma coisa que se eu não visse a entidade, se eu não tivesse essa capacidade de ver, eu ia achar que era caô dele, que era tipo, tá fantasiando pra bancar a mulherzinha, sabe? E não era. Essa era uma circunstância que sempre me deixou encucada. E hoje eu já tenho uma visão muito mais clara. Eu acho que eles podem sim chegar a hora que eles quiserem nas pessoas, só que eles são extremamente inteligentes, né? Isso nunca aconteceu comigo ao longo dos meus 13 anos de Umbanda, né? Eu não conto 13 anos como o tempo que eu trabalhava com eles ainda, porque vocês sabem que eu parei, mas eu tô falando um tempo geral de Umbanda. E então não aconteceu ao longo desses 13 anos por inteligência deles, porque eles têm sim a capacidade e a força de chegar na pessoa se eles quiserem, entende? Então, hoje quando alguém me conta que estava num pagode, que estava num baile, que estava num carnaval, que era uma coisa que eu não acreditava, eu já ouvi muito relato de gente dizendo que estava no meio do furdunço no carnaval e virou. E eu já cheguei para essa pessoa, gente que é amiga minha, eu já cheguei e falei, cara, isso é caô. Isso não existe. Então, o famigerado é quiumba, né? Que a gente adora botar que é quiumba para justificar o que essas porcarias desses espíritos fazem. Quando, na verdade, são eles próprios que estão ali, porque eles têm a força de entrar na marra, né? De chegar em você em qualquer circunstância e a gente não quer aceitar. Então, se isso acontecer com você... Não acredite nessa história de que é quiumba, de que é você que não doutrinou, de que deve ser um outro tipo de espírito. Não, mentira. É sim a sua pombagira, é sim o seu Exu, pode ser outra coisa, sim, mas a chance de ser eles é muito grande. De verdade, é totalmente provável. Então é mais um ponto para você questionar, se você ainda trabalha com essas entidades,
para você questionar se isso é legal, né, gente? Porque você sabe o que é interessante? Eu nunca vi ninguém baixar um preto velho no carnaval. Nunca vi no meio da noitada alguém chegar e o preto velho baixar lá, o caboclo baixar lá, entendeu? É só Exu e Pombagira, você já reparou isso? Por quê, né? Você vê, eu acho que eles são tão ligados às nossas questões, à nossa vida. Eu acho que eles têm tanta inveja, tanta vontade de ainda ter um corpo físico, de ainda poder aproveitar uma música, de parte de um lance de paquera, de conquista entre pessoas, né, de uma jogada sexual. Eu acho que eles têm tanto apego com questões de beleza, de você passar um batom, botar um perfume, se enfeitar, se arrumar pra estar ali à mostra para os homens, para as pessoas que estão ali e tal. E isso é tão forte, sem falar na questão da bebida, sem falar na questão do cigarro, que é por isso que eles chegam nesses locais, muitas pessoas passam por isso, enquanto que outras entidades não. Então, se você é como eu era, tenha mais empatia com as pessoas quando elas falarem pra você que estão pegando pombagira dentro de casa, na esquina, na igreja, no baile, no carnaval. Olha com mais amor para essa pessoa, porque ela realmente pode estar sofrendo um tipo de pressão. E isso é muito grave, muito difícil de ser tratado. Então tenha mais cuidado quando você trata isso com as pessoas e tenha mais empatia. Por hoje é só, um beijo grande.